Rogamos a Deus que nos abençoe, ilumine nossas mentes, corações, para que o coração pacificado, em tranquilidade, possamos servir, possamos operar em Cristo. O tempo que ficou para nós conversarmos hoje está exatamente do jeito que um de vocês pediu, né? Essa folhinha que a gente passa todo ano. Um de vocês pediu sexualidade, luxúria ou comprometimento. Então, a nossa conversa hoje vai ser tentar trazer um pouco de informação à luz da doutrina espírita, à luz de nós enquanto espíritos imortais, à luz das nossas sequenciais, né? A nossa sequência de reencarnações. Como esse assunto, como esse atributo, né, vai impactar ou modificar a nossa vida. Porque se nós pegarmos no livro Sexo e Destino, Chico, Valdo Vieira e André Luiz, como é que eles definem a questão da sexualidade? Porque muitas vezes nós nos colocamos em erro quando ligamos a energia sexual única e exclusivamente aos órgãos sexuais masculinos e femininos. Nós não estamos falando disso. Quando a gente fala de energia sexual, nós estamos falando de uma energia criadora, de uma força divina que cada um de nós tem. E Chico, Valdo Vieira, junto com a André Luiz, define o que é essa energia sexual, né? Um atributo divino na individualidade humana, ou seja, uma coisa que é própria de nós, da nossa individualidade, enquanto co-criadores do Pai. Né? Da mesma maneira que a inteligência, o sentimento, o raciocínio e outras faculdades que temos nas artes, na cultura, na filosofia, no raciocínio lógico. Então, todas essas questões de propriedade, de capacidade humana, está ligado a essa energia sexual. Então daí a gente começa a ampliar o conceito e entender que nós não estamos falando nós não estamos falando da viciação de comportamento. Porque muitos de nós acham que a energia sexual tem que ser toda canalizada por órgão sexual masculino e feminino e que nós podemos correr insanamente atrás do prazer, atrás das sensações físicas, quando nós precisamos entender a sexualidade ou essa energia sexual como uma força divina que nós usamos para programar a vida, para estruturar os nossos afazeres. E aí, seguindo esse conceito, então tá bom, mas onde nós usamos essa energia sexual? Não é? Se é uma energia, se ela não está só ligada a órgão sexual masculino e feminino, onde ela está presente? E aí a gente trouxe, né, baseado nesses livros, Sexo e Destino, Vida e Sexo, Ação e Reação, Mecanismos da Mediunidade, a gente traz. Nós usamos a energia sexual quando estudamos e ensinamos, quando auxiliamos, quando fazemos descobertas íntimas, porque nós nos descobrindo, olhando para nós mesmos, nós começamos a criar sentimentos, a gente começa a nos entender, nos colocar no mundo, nos trazendo alegria de viver, construir projetos e trabalharmos, porque essa energia está ligada à cultura, à arte, à filosofia, à música, às pessoas que têm capacidade de inventar, nos trazendo progressos científicos, tecnológicos, fazendo invenções que serão usadas na indústria. Então, isso tudo está usando a energia. E também, propositalmente, nós deixamos por último, para gerar novas formas de vida. Não é? É que muitas vezes nós invertemos essa sequência. A gente acha que
a energia sexual. O sexo está ligado aos órgãos sexuais para gerar filhos. E a gente inverteu que exatamente vou mostrar o contrário. Gerar filhos e as relações sexuais estão dentro de um contexto do uso dessa energia. E esse uso precisa ser organizado, raciocinado em cima dele, disciplinado, para que nós não caiamos em viciação, em irresponsabilidade, em busca por prazer desenfreadamente, né? Como acontece nos animais irracionais. Muitos de nós têm um comportamento sexual como os animais têm, né? E a energia, uma força divina que precisa ser organizada em nossa mente e nossos sentimentos. E aí cai uma outra questão. Nós não somos absolutamente masculinos ou femininos. Por que é importante nós falarmos disso? Porque nós, enquanto espíritas, precisamos raciocinar em cima da homossexualidade, da heterossexualidade. Então, para a gente começar esse raciocínio, nós temos em nós determinadas energias ou comportamentos masculinos e temos em nós determinadas energias e comportamentos femininos. Hoje, enquanto homens e mulheres, nós estamos predominantemente com o comportamento masculino ou predominantemente com o comportamento feminino. Mas, dentro de nós misturamos essas duas coisas. Ou seja, um exemplo simples e básico: testosterona é um hormônio muito mais ligado ao homem, mas as mulheres têm presente. Estrógeno é um hormônio muito mais ligado às mulheres, mas os homens também têm presente. Então, é importante nós entendermos que nós não somos absolutamente eu sou homem ou eu sou mulher. Nós temos um componente dessas duas coisas. Por que é importante isso? Porque nós vamos passar por uma fileira imensa de reencarnações, ora na posição de feminilidade, ora na posição de masculinidade. Por que nós precisamos vivenciar isso? Porque existem coisas que nós vamos aprender somente enquanto mulheres. Existem coisas que nós vamos aprender somente como homens. E como que isso é determinado? Determinado por questões genéticas, por questões culturais, por questões de ensino, por questões hormonais, por questões ligadas ao nosso convívio do dia a dia. Então nós vamos vivenciar, da mesma maneira que nós vivenciamos pobreza e riqueza, vivências extremamente simples e humildes e vivência na opulência, vivências com baixa capacidade de aprendizado e vivências com a intelectualidade muito viva, vivências masculinas, vivências femininas. Bom, mas como vamos escolher isso? No Livro dos Espíritos está lá a pergunta que Kardec faz aos espíritos: quando é que o espírito prefere encarnar como homem ou como mulher? Como é que é isso? E os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então não se engane não, nós vamos nos reencarnar como homens e como mulheres, dependendo das nossas necessidades evolutivas, nossas provas, nossas reparações, né? Porque nós vivemos um contexto onde em uma vivência nós podemos angariar virtudes, mas também fazer erros. Nós temos vivências onde nós vamos caminhar em caminhos mais tranquilos, mas muitas vezes erramos e vamos passar por caminhos extremamente espinhosos, e aí nós precisamos experimentar uma coisa e outra, um ambiente e outro, né? Para que a gente vá se construindo enquanto
espíritos, porque a nossa destinação é nós chegarmos a um convívio próximo de Deus como um ser crístico, né? Então nós vamos seguir nesse caminho. E aí? Homossexual ou heterossexual? Né? O problema não é nós termos relação homossexual ou relação heterossexual. O problema está na viciação do comportamento, na irresponsabilidade, na ausência de comprometimento com o outro, né? No desrespeito ao próximo. Aí é que está o problema. O que é inadequado para o heterossexual é inadequado para o homossexual também. Então, o Espiritismo é muito tranquilo nesse sentido, porque como somos espíritos imortais, para nós recebemos com todo carinho todo homossexual como aquele heterossexual. O que nós chamamos a atenção é qual o seu comportamento em um ou em outra posição. Chico, no programa Pinga Fogo, em 1971, respondeu sobre essa pergunta. Em 1971, Chico disse assim, que a condição de homossexualidade ou heterossexualidade é uma característica do ser, da criatura, que não deve ser atacada pelo ridículo da humanidade. Então Chico foi duro na resposta, porque eles apertaram o Chico de tudo quanto é maneira. Então ele põe claramente, é uma condição da criatura, isso não importa. O que importa é o comportamento moral desses seres, isso é que importa. Mas, se é importante o comportamento moral, é importante que nós conversemos sobre esse comportamento. E aí? Livro Ação e Reação, Chico André Luiz, onde há esse texto, essa frase, para que a gente reflita um pouquinho. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valoroso o serviço de reajuste. Do que eles estão falando aqui? Eles estão falando, o contexto é o homem com comportamento desleal, que trai a mulher, que faz com que seu desejo pelo prazer se sobreponha à sua conduta reta, ou a mulher que engana o homem e tem outras relações fora do lar, vão se comprometer. E a gente é corresponsável por todos os danos indiretos que ocorrerem quando há um problema nesse comportamento. Ou seja, quando enganamos a mulher e a mulher por algum motivo descobre e toma atitudes que não deveria tomar, nós seremos responsáveis indiretos pelas atitudes que ela tomar. A mulher, quando engana o homem, é desleal no relacionamento, ela é corresponsável pelas atitudes que o homem vai tomar depois. Quais são essas atitudes? E aí vai. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória. E o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. O que eles estão falando aqui? Aquele que trai a mulher ou aquela que trai o homem com um comportamento vicioso, sem comprometimento, sem responsabilidade naquela relação e, de alguma maneira, isso causa suicídio, crime passional, morte de crianças, não é?
distúrbios psíquicos, nós seremos chamados, ou aquele que causou o prejuízo no outro vai ser chamado a reparar, porque a culpa, o remorso e a necessidade, a consciência cobrando pela reparação, ela vai se impor, ou naquela encarnação, ou na próxima, ou nas próximas, dependendo do que acontecer, porque nós somos responsáveis, ou responsáveis indiretos, pelos dramas que causamos no nosso parceiro, não é? Então, aqui há uma alusão ou uma orientação muito clara de que o que nós prejudicamos o outro, nós teremos que reparar. E aí, ou em outras encarnações, como pai e filho, irmão e irmã, ou novamente casados, ou como um casal, né? Porque os reencontros acontecem. Não é por acaso que nós estamos com uma, com outra pessoa. Os reencontros acontecem. E num planeta igual ao nosso, de provas e expiações, a maioria, a imensa maioria das relações afetivas são provacionais e reparatórias. Não é? A gente ama, a gente tem sentimento pelaquela pessoa, pelo nosso parceiro, mas não tem dúvidas que nós temos ligações, provavelmente erros passados, e nós estamos reparando. Estamos juntos para que nós mudemos o comportamento. Estamos juntos porque erramos. E agora o caminho vibratório nos uniu de novo. Não é? E aí a gente chega, foi outra pergunta que a pessoa fez. Dentro das relações sexuais, quando há geração de crianças em atos sexuais que não são dentro de um lar, que foram fortuitos, ocasionais. Como a gente fala às vezes vulgarmente, estava na farra e aconteceu, não é? E aí? E os filhos que surgem daí? Como surgem esses filhos, né? E aí, Missionários da Luz, Chico André Luiz nos diz: é inegável que também nessa formação desse feto funcionam tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servir as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Ou seja, essas crianças que muitas vezes nascem sem nenhuma programação ou em contatos sexuais fortuitos aí, ao acaso, né? A encarnação ou a reencarnação, o retorno dela, o início da vida fetal é programada pelos superiores, pelos espíritos. Eles fazem uma programação básica e a formação do corpo é baseada em princípios genéticos, princípios físicos, naturais e a capacidade daquela mãe e daquele ser formar seu corpo. Então, funciona muito mais num automatismo com a participação de superiores na programação nessas gestações geradas de maneira sem uma programação de uma maneira mais responsável. E a outra questão que foi nos perguntada: bom, e aí, quando dentro de um casal, um dos seres é fiel, leva o relacionamento a sério, e o outro tem relações fora das bases retas daquela casa? Como é que funciona? Não é? Como é que funciona o momento de intimidade desse casal dentro dessas bases onde um deles tem relacionamentos fora? E aí, Missionários da Luz nos diz no capítulo 13: esse ser que é desonesto torna-se vítima inconsciente de grupos perversos que lhes partilham as emoções da natureza fisiológica, induzindo-as
as mais dolorosas viciações. O que isso quer dizer? Quando o ser que tem um lar e ele começa a ter relação extraconjugal, seja o homem ou seja a mulher, ele vai atrair para si seres que estão atrás do prazer do ato sexual. Da mesma maneira que ocorre com a bebida, que ocorre com as drogas, aqui também ocorre em seres extremamente viciados na busca do prazer. Então eles vão se aproximar daquele ser para obter as sensações físicas durante o ato sexual. Então muitas vezes há muitas companhias participando daquele ato sexual, mas nos lares com bases retas, onde pelo menos um dos seres que compõem aquele casal é correto, o quarto ou o momento da atividade sexual ele é protegido, ele é isolado, e não há participação desse grupo de espíritos que muitas vezes estão só em busca do prazer. E isso não tem condição, não tem relação com a condição social. Ocorre com o milionário num castelo e ocorre com aquele extremamente pobre do casebre. Então, quando um homem ou uma mulher tem uma conduta muito reta, responsável, com um sentimento de amor, ele protege aquele lar, mesmo que o seu parceiro não seja leal. Mas o parceiro, na hora que sai de casa e vai para as suas relações extraconjugais, ele vai levar consigo muitos companheiros que estão em busca do prazer. E aí nós seguimos no livro Sexo e Destino, para nós termos a ideia do problema. Há uma instituição chamada Almas e Irmãs que acolhe seres, porque não tenham dúvidas, seres que têm viciação sexual ou comportamento sexual irresponsável. Eles vão para regiões onde há intensamente dor e sofrimento, porque depois da morte a perturbação acompanha, né? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, diz: aquele que pratica o mal é escravo do mal. Então, essas regiões onde há um grande número de seres com erros importantes na esfera do uso dessa energia sexual, eles são acolhidos nessas instituições para que eles estudem, analisem o seu comportamento, vejam como foi e, depois de muito tempo de estudo, da análise desse comportamento, eles voltam para reencarnar normalmente nos meios ou com as pessoas com as quais eles erraram. E aí eles soltam a estatística para nós vermos: de cada 100 estudantes, 18 realmente saem vitoriosos nos compromissos, ou seja, reencarnam, assumem o compromisso, conseguem ter um comportamento diferente e voltam vitoriosos no plano espiritual. 18%. 22 melhora um pouquinho, e ali a gente vê 60% praticamente não melhora ou agrava o débito. Vejam que esse é um problema gravíssimo de nós, seres humanos. O problema do uso dessa energia. E a gente vê isso aqui, a gente vê que 40% consegue melhorar, 60% piora, consegue quase não fazer nada, né? E ao 34% consegue piorar, ou seja, apesar de toda a instrução, de toda a busca do preparo, voltam piores e fazem os mesmos comportamentos errôneos anteriores, né? E aí a gente chega no finalzinho e agora a gente pode
pensar na pergunta inicial: luxúria ou comprometimento? Não é? A visão do Espiritismo é que nós utilizemos essa energia sexual com sabedoria, para que nós criemos um ambiente íntimo de harmonia e felicidade inicialmente, para que nós tenhamos condição de trabalhar e produzir e criar dentro da nossa pequenez, mas dentro do que nós somos capazes de sermos co-criadores com Deus, porque é uma energia usada para criar, não é? E dentro dessa energia que nós busquemos um comportamento sexual comprometido com amor, com sentimento, para que nós construamos uma relação de união, de fecundidade espiritual. E se for da vontade do Senhor, que haja fecundidade física, né? Com geração de filhos, se isso estiver dentro das nossas programações, não é? Então, a sexualidade, ela precisa ser bem vivida, e nós precisamos ser responsáveis no uso, disciplinar essa força sexual, porque ela precisa ser disciplinada, organizada, para que nós não caiamos em perturbações que vão nos causar viciação, dor, sofrimento, e aí, dentro daquele mecanismo reparatório, nós vamos ser convidados, pela culpa da nossa consciência, a reparar os erros, a construir com aquelas pessoas que nós prejudicamos nova vida, novo sentimento, nós disciplinarmos o amor. No fundo, né, essa energia quer que nós disciplinemos o amor, que nós sutilizemos o amor e tiremos, né, essa coisa da energia sexual só do prazer físico. O prazer físico, sim, faz parte, né, é da fisiologia humana, mas a energia sexual e o sentimento de amor está muito acima disso. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir, né, sobre como estamos utilizando a nossa energia sexual. Assim